Bom dia, está começando o Arquivo Pense. Nós vamos falar sobre a arte na ditadura militar. Porém, para a gente falar mais especificamente sobre a arte na ditadura, eu vou falar como a ditadura surgiu. Em 1961, o presidente Jânio Quadros, ele fica no poder de janeiro a agosto. E em agosto ele renuncia e o vice-presidente que deveria entrar era o João Goulart, conhecido popularmente como Jango. Só que ele estava na China, que era comunista, e ele teria que assumir a presidência. Porém, isso trouxe um conflito para o povo brasileiro, porque eles não queriam que o socialismo fosse introduzido no Brasil. Então teve muitas pessoas contra do que a favor. Mas, de qualquer forma, ele acaba assumindo em 1961, e em 1964, no dia 31 de março, ele é deposto pelas tropas militares que vão a Minas Gerais, e a ditadura fica de 1964 a 1975. Esse foi um momento de maior repressão política, porque teve muita censura nas músicas, no teatro, jornais e tudo. Democracia já! Democracia já! Democracia já! Era muito difícil você expressar sua opinião, as músicas eram com duplo sentido e as pessoas tinham que interpretar para poder criticar. Começou em 1968, o AI-5, e terminou em 1978, um pouco antes de acabar de fato a ditadura. E agora, para falar mais especificamente das artes, música, pintura, teatro, vamos passar para a Duda, Marcela. Meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco sobre a arte no geral na ditadura. A produção artística brasileira, ela refletia não só o inconformismo com o autoritarismo da época, mas também com as mudanças drásticas que ocorreram com o modo dos artistas. Era preciso criticar e mostrar novas formas de produção artística. E as artes visuais, elas serviram justamente para isso, para chegar e dar uma nova produção artística, mas ao mesmo tempo questionar até mesmo quem fazia essas artes. E isso causava muito confronto com o conservadorismo e os olhares convencionais. Após o AI-5, com tanta censura, surgiu o que chamamos de arte conceitual, que serviu justamente para dar uma nova forma de expressão. Um exemplo disso é o Cid Meirelles, que driblou a censura e justamente levou a sua provocação ao público. As performances e o conceitualismo estavam sempre ligados a algum motivo de descontentamento. Portanto, a arte no período militar, ela está ligada sempre a uma forma de expressão em relação à reação dos artistas, em alguma parte em relação ao regime e à censura. Meu nome é Marcela e eu vou comentar um pouco mais sobre a música no período da ditadura militar. Bom, nesse período, os músicos se destacaram muito, pois eles contribuíram com o que faziam de melhor, criticando fatos e informando toda a população, mesmo com a censura. Os músicos populares brasileiros, eles descreviam os horrores nos mínimos detalhes, trazendo à tona todas as atrocidades cometidas. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta, mas este chega Os artistas militantes nessa época foi Chico Buarque, que junto com outro grande músico, Gilberto Gil, compuseram uma música que traz referência ao Santo Cálice de Cristo. A música Cálice traz uma referência bíblica, Pai, afasta de mim esse cálice, porém na verdade é uma metáfora que criticava a falta de liberdade de expressão da época. Pai, afasta de mim esse cálice. Outro grande exemplo que podemos citar é a grande cantora Nária Leão, considerada a musa da bossa nova, e com o golpe de 64, a sua engajada ficou muito mais evidente. Lembrando que Nária Leão ficou conhecida como musa da bossa nova, pois ela foi quem ajudou a criar a bossa nova, junto com João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Nária Leão
oposição também sempre concedia diversas declarações de repúdio à ditadura, o que lhe causava muitas ameaças. Em dezembro de 64, ocorreu o primeiro show dela, Opinião, onde foi praticamente um grito contra a ditadura, oposição total. Os militares podem entender de canhões e metralhadoras, mas não pescam nada sobre política. É tudo que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Podem me bater, podem até fechar. Falando também de um movimento muito importante dessa época, o chamado tropicalismo. Bom, os tropicalistas, eles tinham como característica principal o deboche e a ironia. Eles não faziam suas críticas de forma direta, porém eles quebraram diversos paradigmas através da música. Os tropicalistas manifestavam sua posição política nas músicas através de, por exemplo, colocarem um acorde hilário de um instrumento no meio de uma letra séria. As músicas eram caracterizadas, então, pela introdução de arranjos estranhos, ruídos e sons não comuns dos padrões da música da época. E isso tudo foi um pouco da música popular brasileira no período da ditadura militar. Meu nome é Maria Eduarda, eu vou falar um pouco do teatro na ditadura militar. Bom, o teatro, ele apesar de ter sido perseguido pelo regime, o teatro ele cumpriu esse papel fundamental de resistência cultural à repressão e à falta de liberdade. Bom, foi na década de 60 onde o teatro ele ressurgiu, né, ele refloresceu. Ele ressurgiu com temas nacionais e contestava qualquer tipo de opressão. Bom, diversos grupos foram marcados na época, como o Teatro Oficina e o Teatro de Arena, e isso em São Paulo. E no Rio de Janeiro, o Grupo Opinião. Sendo em São Paulo, eles se tornaram ícones da resistência artística. O auge da repressão começou em julho de 1968, onde pessoas ligadas ao comando de caça aos comunistas, o CCC, invadiram o teatro onde estava encenando a peça teatral Roda Viva de Chico Buarque. Vários atores e atrizes eles foram totalmente espancados, foram violentados e o cenário e os equipamentos foram destruídos. A reação conservadora era totalmente violenta e intimidadora. E no ano de 1968, onde culminou o ato institucional, o AI-5, onde você não vai ter liberdade de expressão, que também vai ser o estopim. A censura e a violência foi extremamente forte nesse período, a qualidade do espetáculo despencou total e o ato institucional foi o golpe mortal no teatro brasileiro. E isso foi um pouco do teatro na época da ditadura militar. E agora vocês vão conferir o quadro Repórteres na Rua. Nós viemos aqui agora no meio da rua pra gente poder saber a opinião do povo sobre o que foi essa arte na ditadura, como é que foi a intervenção do AI-5, a censura, e vamos ver agora como é que vai ficar isso aqui na rua. De tudo. Você não podia falar mal do governo, falar mal do governo, cara, desculpa na porrada. Não podia falar mal do governo. É tudo censurado. Mas tem uma coisa, eu digo por mim, não é por todo mundo. Foi no tempo que eu sou masculino, foi o tempo que eu mais ganhei foi no tempo da ditadura. Não tinha safadeza, não tinha roubo, assalto, não sei o quê. Nem morreu muita gente no centro, pode ter morrido. Mas que o país andava na linha, nada, não é salvar a vida que estava. Havia responsabilidade, mais responsabilidade que hoje. Havia garantias do povo, o povo respeitava mais que agora está à vontade. E a questão das músicas? As músicas, elas eram a censura. As músicas eram maravilhosas, todas elas. Então, Era muito boa mesmo. Naquela época tinha de tudo lá naquele. Inclusive, não fui perseguido porque eu sempre fui um político honesto, correto, trabalhador. Então tudo isso me favoreceu a minha vida. Então eu observei várias e várias coisas horríveis, pessoas que trabalhavam, pessoas que mereciam ter uma vida. Eu não gosto de falar isso. Vou embora. Deixa aí porque eu passei a ditadura, eu sofri muito. Tá bom? Um abraço. Então, Oi, Diogo, a gente acabou de entrevistar um senhor e como a gente pode ver,
Ele ficou muito emocionado em E a falar gente não sobre a esperava que ditadura. ele fosse A interromper. gente não esperava mesmo, Porque ele ficou realmente muito emocionado com o estilo da tortura da época. Pra vocês E verem ele nem como foi conseguiu uma falar coisa sobre muito ele. Ele se ficou emocionou realmente, muito. e ele teve que interromper a entrevista, porque aí a gente ficou sem ter o que falar realmente. Mas foi isso. Nós vamos prosseguir agora Diretamente aqui da Zona Norte. e vamos tentar arrumar mais pessoas. Obrigada. Os militares, Não podia eles... fazer nada, que você não tinha liberdade de expressão. Depois. um pouco da ditadura? O que vocês acharam um pouco da Principalmente da parte da arte, da música, assim. Eu achei tudo positivo, na verdade. Eu achei que foi bem melhor do que ontem. Se hoje ainda tivesse isso, eu estaria compactado. Não estava bagunçado, né? Tá Estaria certo. mais Era, tá organizado. certo. E questão de arte, música, coisas assim, vocês A lembram? censura era muito... Como é que eles usavam, né, o duplo sentido pra criticar, às vezes, o regime militar. Normal, é um direito que o estudante tinha, que era mais estudante que fazia isso, né? Eu achei que foi direitinho. E os artistas, assim, que marcaram, que vocês lembram? A Nara Os Leão. artistas que marcaram, assim, pra vocês. O Chico Buarque foi um. Precisava daquilo, porque estava um horror. Melhorou muito, mas e agora? Melhorou. E depois? Melhorou algum tempo. Agora nós estamos numa ditadura de novo, praticamente estamos. Então, na época, a senhora era a favor? Era a favor. Fui a favor por causa da Tava Brava. Tá. E a questão da arte, assim, das músicas que eram censuradas, dos artistas. Não me lembro disso não. Minha arte é pintura, óleo sobre tela, pinta aquático. Quando vocês quiserem vir aqui. Tava Sei como foi horrível, depois foi muito ruim, assim, morreu muita gente. Mas isso você vê em todos os países, como é que está isso. Para mudar, tem que fazer isso? Não sei. Mas na época eu fui a favor. Tinha meus 16, 17 anos. Como podemos ver, as meninas coletaram muitas entrevistas e tivemos muitos pontos positivos que eles falaram sobre não haver muita bagunça. E encerramos agora o Arquivo Pense. Após as 5 contadas... Uma característica principal do deboche e dela, e eu vou comentar um pouco mais. Agora fecha o olho. Isso vai dar certo, meu irmão. É o